Boa noite, amigos da Rede Global de Comunicação. Conhecimento é poder. Estamos iniciando uma live faz mais ou menos uns 10 dias que a gente não grava, por conta primeiro foi alguns probleminhas de saúde, né? Eu tô fazendo exames para poder checar o que está acontecendo, né? E também por conta depois da internet. Ficamos 3 dias sem internet. Mas está tudo ok. E agora a gente está voltando às nossas lives. E hoje nós vamos tentar fazer duas análises bem interessantes. Primeiro, por que está acontecendo a guerra no Oriente Médio? O que tem por trás que a gente não consegue ver? A maioria das pessoas estão se concentrando apenas, como sempre, nos eventos, mas nós nos concentramos no que está por trás da guerra. Que movimento está acontecendo e para onde está caminhando as coisas, né? Isso é muito importante a gente saber. Mas antes de a gente fazer essa análise, que vai ser a análise final, nós vamos analisar uma possibilidade que existe e que está sendo divulgada no mundo todo, que neste fim de semana ou neste mês de abril, os Estados Unidos possa invadir o Iraque. O prognóstico atual são 50 mil soldados americanos entre toda a estrutura americana, e não só de elementos que estariam em campo na guerra em si, mas toda a estrutura, né? E neste caso, a gente vai montar um material para fazer uma análise de se isso é possível, se isso não é um suicídio coletivo e se realmente Trump é um maluco, como está sendo pregado, né? Como se Trump fosse um alienígena que pousou na Terra e de repente ele pirou e resolveu atacar um país soberano e criar todos esses processos que a gente está vendo. É importante dizer que na linha do tempo, nós estamos bem ali na margem 25, 30% da tribulação. A coisa vai piorar muito ainda, muito. Mas já temos uma linha do tempo. É importante convidá-los para a palestra dia 12 de abril, domingo, onde nós vamos fazer uma análise mais abrangente dessa história toda. Mas hoje vai ser uma live interessante, porque vocês vão sair da live já pensando se faz sentido as informações que a gente vai passar, principalmente no final da live, porque é onde vai estar a informação principal. Essa inicial é uma análise do que pode acontecer ou de como pode acontecer uma invasão do Irã por parte dos Estados Unidos. Então vamos às informações, espero que vocês gostem da live. Eu vou aqui compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui, né? Que eles mudaram tudo e a gente não sabe de onde está esse negócio de compartilhar a tela. Simplesmente sumiu daqui. Mas que maluquice, gente. Não é possível um negócio desse. Espera aí, que nós vamos ter que compartilhar. Tá aqui, achamos. Que loucura. Bom, vamos lá. Tela cheia. Bom, então aqui, olha, tá o final da live, tá? Aqui tem uma informação adicional e aqui tem as informações que a gente vai debater agora. Exatamente por que está acontecendo esta guerra. Live do dia 2 do 4 de abril, de 2026. Nós separamos aqui um mapa. E nesse mapa, a gente tem alguns cenários que nós colocamos para explicar, porque muito se tem falado nas ilhas do Irã para um ataque por parte dos Estados Unidos, mas pouco tem se falado em algumas outras situações que podem acontecer. Então aqui, olha, nós temos o Estreito de Hormuz, tá? Então aqui está o Estreito de Hormuz e aqui nós temos a famosa ilha de Karji, que está sendo tão falada na mídia, que é onde eles acreditam que os Estados Unidos poderia estar avançando para tomar conta aqui do petróleo. Por que essa ilha? Porque dessa ilha, 90% do petróleo do Irã é exportado a partir dessa ilha. Caso a ilha fosse bombardeada, levaria em torno de 3 a 5 anos para poder voltar ao normal a produção de petróleo, a exportação de petróleo por parte do Irã.
Então, aqui na ilha está concentrado petróleo, gás natural, e do Irã sai 12% dessa produção mundial. O detalhe aqui é que essa ilha está a 24 quilômetros do continente iraniano e a 150 quilômetros em relação à Arábia Saudita. A ilha é uma distração, porque está muito longe dos processos de ação. Capturar navios no lado leste do Estreito de Hormuz é inviável. Isso, inevitavelmente, resultaria em uma saravada de mísseis antinavio. Então, olha só. Primeiro lugar, analisando os Estados Unidos, mesmo com Rangers, Deltas e assim por diante, é, o pessoal da paraquedista, o que for. Atacar essa ilha aqui é suicídio, por N motivos. Porque posicionar soldados aqui vai facilitar os processos de ataque do Irã a partir do continente e vai causar um número de mortes e baixas americanas enormes. Sustentar a posição na ilha é quase impossível, porque o ataque ia ser diário sobre esses soldados, eles não iam conseguir manter posição aqui de jeito nenhum. E a dificuldade ainda, análise, é que como você chega nessa ilha? Porque o Estreito de Hormuz está fechado, com minas, com mísseis, com tudo que o Irã pode colocar ali para controlar o tráfego dos navios, dos petroleiros, metaneiros e até mais. Agora, quando você analisa por onde eles poderiam vir, né? Eles poderiam vir pelo Kuwait? Não, pelo Kuwait não vai vir. Por quê? Porque o Iraque, a sua maioria ali xiita, está lutando ao lado do Irã, tanto que estão atacando posições americanas no Iraque. Então, pelo Iraque não vai vir. Então, aí já a situação de se chegar nesta ilha se torna muito difícil. Se você vier com helicópteros aqui para desembarcar estes soldados, esses helicópteros vão virar alvos dos mísseis iranianos. Então, é uma posição muito difícil de se acessar. Aí você tem aqui uma outra ilha, a Quessim, é, que é maior do que a ilha de Okinawa, onde os Estados Unidos têm posições lá, vocês sabem. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, foram necessários 3 meses e 184 mil soldados e pelo menos 12.500 mortos em combate para tomar Okinawa. Então, vocês vejam o número de soldados aqui para conseguir tomar Okinawa. Vocês imaginem que aquela ilha é menor, mas a situação é pior. Aqui, então, nem se fala, porque vocês vejam que a ilha está aqui e o continente iraniano está ali do lado, não é? Essa ilha está repleta de inúmeros mísseis antinavios e drones iranianos instalados em penhascos e cavernas por centenas de quilômetros. Então, a ilha, ela está totalmente armada. E ela está armada porque ela está aqui no Estreito de Hormuz e é exatamente para poder atacar esses navios que tentem passar pelo estreito sem autorização do Irã. Que detalhe, começou a autorizar a passagem de navios a partir do momento que eles paguem um pedágio de 2 milhões de dólares e também concordem em outras situações pagarem o RAM em moeda chinesa. Então, essa é a situação do Golfo. Aqui nessa região do Golfo de Omã, você tem uma série de posicionamentos, porque aqui está o Irã, com mísseis, com drones, então é o mesmo processo. Tanto é verdade que a frota americana, a marinha americana, nem está perto disso aqui. Ela está bem longe disso aqui, ela está bem distante. Por quê? Por conta exatamente do alcance dos mísseis. Não querem, aconteceu, né, eles tiraram de lá o Gerald Ford, e parece-me que o Abraham Lincoln foi atingido por mísseis. Então a situação não é favorável e eles não querem ter a notícia mundial de afundar, né, do afundar de um navio americano ou de um porta-aviões americano numa guerra como essa, porque para os Estados Unidos, para a imagem dos Estados Unidos, não seria legal. Então, essa situação. Existe essa possibilidade de eles fazerem esse ataque aqui, desembarcar e etc., tentar esse processo suicida? Existe. Mas nós acreditamos que é mínima a situação para que isso aconteça. Foi lá, como foi noticiado, né, no mundo todo, foi enviado o primeiro grupo anfíbio de prontidão para a região, foi enviado o segundo grupo anfíbio de prontidão e foi enviado um terceiro contingente com 2.000 soldados da Força de Resposta Imediata da 82ª Divisão Aéreo Transportada, que saiu da Carolina do Norte
em direção ao Irã. Mas, como nós falamos, o total que é noticiado é em torno de 50 mil soldados americanos. Só para vocês terem uma base, na guerra do Iraque, onde houve um consórcio, basicamente, para poder atacar o Iraque, foi em torno de 500 mil a 750 mil soldados que em campo de batalha para produzir um processo de invasão por terra ao Iraque. Eles querem mandar 50 mil para o Irã, onde o Irã é quantas vezes maior do que o Iraque. E não só isso, é uma fortaleza o Irã. O Irã é cercado por cadeias montanhosas gigantescas, não é? Então é uma situação bem complexa para os americanos aqui. Aí aqui, olha, uma notícia, tá vendo? Mais uma notícia, né, do envio de soldados americanos para lá. E aí você tem aqui algumas situações interessantes, né? Que são os corredores que a Rússia criou em conjunto com a Índia e com a China, dentro do projeto, inclusive, da China, da Rota da Seda, não é? Então você veja que o Irã é um ator importante nessa conexão, né, entre Rússia e Índia e China, né? Apesar que a Rússia tem um corredor direto com a China no projeto do Sibéria 1 e também agora na construção do Sibéria 2, que nós falávamos lá atrás, né? Há 3, 4, 5 anos atrás. Pois bem, analisando o mapa do Irã, nós então chegamos a algumas conclusões. Entrar pelo Afeganistão é uma possibilidade, mas não é uma realidade, porque aqui na parte leste iraniana é onde se concentra os melhores armamentos iranianos e onde está lá posicionado em torno de, ah, se eu não me engano, 100 a 200 mil soldados iraquianos guardando aqui essa fronteira. Porque já houve problemas no passado e então toda essa região está armada até os dentes e ainda por cima você teria aqui posicionado um contingente aí mínimo de 100 mil iraquianos e iranianos esperando a entrada dos americanos em território iraniano. O total de militares que estão disponíveis no Irã é de 1,2 a 1,5 milhões de militares, somando com os reservistas. Então, é realmente um contingente enorme se você pensar que os Estados Unidos pensam em entrar lá com 50 mil. Detalhe, a ideia que é vendida para a audiência mundial é de que eles estão querendo entrar lá para tomar elementos enriquecidos de urânio, né? Evitar que o Irã fabrique uma bomba nuclear. Então a ideia é ir lá e sequestrar esse urânio enriquecido para evitar que eles cheguem nesse ponto de construir uma bomba nuclear. A questão toda, e que todo mundo sabe, no mundo inteiro, é que eles não sabem onde está. Não sabem onde está esse urânio enriquecido. E o Irã não é qualquer país. Tem 1,6 milhões de quilômetros quadrados. É procurar uma agulha no palheiro, né? Então, é uma questão estratégica que, aparentemente, né, parece-me não estar muito bem definida. Então, qual seria a estratégia que os Estados Unidos poderia ter para tentar entrar no Irã? A primeira seria pelo Baluchistão. E aí nós colocamos alguns pontos aqui de análise sobre o Baluchistão. Baluchistão, estima-se que cerca de 60 a 80% da população é sunita e a maioria pertence à etnia Baluchi e segue a escola da jurisprudência Hanafi. Esses sunitas constituem a vasta maioria, estimada em torno de 85 a 90% da população da província. É que aqui tem uma divisão, tá? Então, do lado, só para deixar claro e explicado, do lado do Irã é de em torno de 60 a 80% sunitas. Do lado de cá, né, que é no caso o Paquistão, você teria 85 a 90% sunitas. E aí você tem aqui posicionado alguns grupos, né? Você tem o Jaish al-Adl, né? Que é o Exército da Justiça, grupo militante sunita que opera a partir do Paquistão. É um grupo mais ativo de ataques contra as forças de segurança iranianas. O Exército de Libertação do Baluchistão é um grupo separatista secular que atua principalmente no lado paquistanês. Você tem aqui o Fronte de Libertação do Baluchistão, ou outra organização separatista. O Academy. Sim. Então aqui você tem forças de resistência, forças separatistas que desejam criar o Baluchistão.
Só deixando claro que você tem aqui do lado a parte que é chamado de Baluchistão dentro do território iraniano e outra parte dentro do Paquistão. Além disso, você tem aqui as forças mercenárias privadas, né? Então, no caso aqui, o Academia Americano e o britânico G4S, que poderiam ser utilizados para logística e proteção de ativos na área de baixa intensidade. Você tem as redes de contrabando, que são redes informais que dominam as rotas de passagem de combustível. Então, você teria aqui uma possibilidade americana de criar isso através de uma insurgência local ativa, ou seja, a presença desses grupos sunitas sendo utilizados pelas forças americanas, junto com as inteligências britânicas e americanas, em conjunto com mercenários contratados de empresas privadas americanas, e juntando esse contingente todo de separatistas, de forças insurgentes, somadas às forças americanas, somada aos mercenários contratados, e toda essa força entrar aqui através do Baluchistão em território iraniano. Então, esse descontentamento étnico-religioso aqui, que existe, étnico-religioso, faz com que o Baluchistão seja um candidato ao desembarque de forças americanas para tentar invadir a partir desta área o Irã. O que os americanos podem encontrar? Vigilância da Guarda Revolucionária. A região é pesadamente monitorada pela, pelas essas forças iranianas, né? Da Guarda Revolucionária Islâmica, que é a parte dos iranianos, que intensificou as operações contra a insurgência e detecção de mercenários estrangeiros em 2024 e 2025. Vocês imaginem agora em 2026 como isso não está, né? Geografia hostil. O terreno é composto por desertos áridos e montanhas escarpadas, o que dificulta o suprimento logístico e a extração rápida de tropas, sem superioridade aérea total. Mas no caso, os Estados Unidos, se fosse fazer uma invasão por terra, teriam suporte aéreo, obviamente. Risco de escalação. O Irã possui sistemas de mísseis avançados e já demonstrou disposição para atacar alvos dentro do Paquistão para neutralizar ameaças. Então, os Estados Unidos, se entra pelo Baluchistão, vai estar ao lado das principais armas iranianas, que muitas delas nem foram usadas ainda. Então, a situação aqui, onde haverá aqui um contingente enorme de soldados iranianos com equipamentos pesados aqui, e além de tudo isso, armas nas principais montanhas aqui, todas escondidas, prontinha para atacar essa região, é complicado. E o Paquistão estaria se envolvendo na guerra, o que torna o Paquistão como um país nuclear, criaria uma situação tensa para o mundo. Porque qual poderia ser a resposta do Paquistão em relação ao Irã se começasse a haver ataques dentro do território paquistanês que vive uma instabilidade muito grande interna, como nós já fizemos uma live do Paquistão mostrando essa situação no país, né? Então, essa é uma situação complicada, difícil, né? Muitos desses grupos estão agora se dirigindo para o lado iraniano da área de fronteira por causa da guerra entre Afeganistão e Paquistão. Tanto a Índia quanto Israel estão investindo pesadamente nesses grupos. Então veja aqui, Israel envolvido de novo nesses processos, intermediando através do Mossad e de outros mecanismos de inteligência israelense dentro da região. Então vocês imaginem que está todo mundo aqui, né? CIA, está todo mundo aqui. E aí é um dos caminhos para o ataque americano. O outro caminho que nós observamos que seria possível um ataque americano seria o Khuzistão. Então aqui, olha, o movimento da luta árabe pela libertação de Avaz é um grupo mais conhecido que defende a independência do Khuzistão, que chamam de Avaz. Em 2025 e 2026, o governo iraniano intensificou a repressão contra este grupo, executando membros e acusando-os de ataque contra a infraestrutura de petróleo e forças de segurança. Então, quer dizer, é um processo em andamento. Diante da atual conflito regional, grupos árabes do Khuzistão têm buscado coordenação com outras minorias, como curdos e baluches, para formar uma frente comum contra a República Islâmica, que poderia ser aproveitada pelos americanos para ser um dos meios de ação para poder entrar no Irã. Não é isso? Só que se vocês observarem qual é a posição aqui do Khuzistão, torna difícil imaginar que também os Estados Unidos consigam entrar por aqui, pelo simples motivo de que aqui está o Iraque. E o Iraque, nesse exato momento, toda a parte xiita do Iraque, e não podemos esquecer o que os Estados Unidos fez no Iraque, está atacando posições americanas em território iraquiano. Então,
No momento em que o Cuzistão é um fronte para a entrada de americanos, automaticamente o Iraque estaria aqui desenvolvendo processos contra esses separatistas. E não só isso, de novo, a mesma situação. Aqui está a ilha de Karg. E se você analisar, aqui está o Cuzistão. Se você pegar e analisar isso, é impossível, basicamente, um ataque através desta região. Se o Kuwait resolve também facilitar algum processo para que os Estados Unidos façam esse ataque, o Kuwait vai ser atacado pesadamente pelo Irã. E não só isso, há já falas no mundo, nas centrais de notícia, de que o Irã pensa, inclusive, em retomar o Kuwait. Né? E isso também, vocês lembram muito bem que, aliás, desculpa, o Irã não, o Iraque pensa em tomar o Kuwait, mas não era difícil para o Irã fazer a mesma coisa. E nesse caso, poderia haver um esforço conjunto entre Iraque e Irã em relação ao Kuwait. Então, a situação do Kuwait aqui não é das melhores. Então, é muito provável que fique neutro. Mas, Cuzistão é algo que poderia ser utilizado devido aos regimes separatistas, mas dificilmente vai ser utilizado porque está na mesma situação, não tem como passar pelo Estreito de Hormuz, não tem como os Estados Unidos vir pelo Iraque, então basta que vai ter a Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita cede terreno para que o ataque seja feito através do seu território, vai ser atacado pesadamente pelo Irã. E aí o estrago vai ser muito grande, né? Então, basicamente, esse é o cenário. Quer dizer, o que é mais provável? Um ataque via Baluchistão ou um ataque direto a essas ilhas que estão aqui na região? É muito provável Baluchistão, né? Se você amplia o mapa, e se você vem para um mapa mais amplo aqui, a gente então consegue ter uma visão mais ampla, né? Não haveria possibilidade de vir pelo Azerbaijão. Há uma tentativa de movimento através dos elementos do Kurdistão. Kurdistão esse que tem grande parte concentrada, vou mostrar aqui no mapa, grande parte concentrada aqui na Turquia, uma outra parte no Iraque e uma parte aqui dentro do território iraniano. Esse grupo que está em território iraniano não vai ser permitido pelo Irã que se nem respire, porque a situação seria de extermínio, né? Além de tudo isso, eles sabem que a Turquia também não vai permitir que seja armado os curdos nessa região, porque essas armas também vão parar dentro da Turquia depois para um movimento de resistência contra a Turquia. A Turquia não vai permitir isso. Existe um movimento onde uma reunião feita por Trump reuniu elementos do PKK, do PJK, do SDF e do IGF, acho que é isso. Ele reuniu esses, está aqui, ó. Acho que está aqui, ó. Está aqui, pronto. PJK, PKK, IPG e o SDF. O Trump teve uma reunião com esses grupos, exatamente com a ideia de reunir forças com os curdos para fazer esse ataque ao Irã via território do Azerbaijão. Isso também não acreditamos que vai acontecer desta forma, porque seria um suicídio para os curdos no Irã se envolver nessa guerra. A chance deles serem retaliados seria muito grande, não só pelos iranianos, mas também pelos turcos. Então, é outro elemento, é outra situação difícil. Pelo Turcomenistão, os Estados Unidos não entra porque, inclusive, o Turcomenistão tem um tratado militar com o Irã. Então, com a Rússia e também com o Irã. Então, não entra. E aí, o que sobra, né? O que a gente pode analisar dessa situação? Nós temos aqui, olha, uma situação onde. Não, aqui, ó. Vou colocar aqui. Isso que vocês estão vendo na tela são as usinas de dessalinização que existe na região do Golfo, né? E por que ataque à usina de água pode devastar ou desencadear uma guerra devastadora? Essa notícia do dia 22 de 3 de 2026. Por que isso poderia desencadear uma situação terrível na região do Golfo? Porque caso as usinas de dessalinização fossem atacadas, levaria em torno de 3 a 5 anos para voltar a funcionar. E os investimentos em torno disso é em torno de 15 bilhões de dólares. E só para vocês terem uma ideia, tem países aqui que 90% da água, 75% da água, ela vem do mar.
ela entra nessas usinas e ela é então tratada e vira água doce. Esses países não têm água doce em abundância. É 10, é 15, é 20, 25% só. O restante é tudo deserto. E eles, para poderem ter água, eles têm que fazer isso usando essas usinas para converter em água doce. E o que o Irã falou? O Irã falou o seguinte, principalmente para os Emirados Árabes Unidos, que definitivamente quer entrar na guerra junto com os Estados Unidos. Ok, vocês podem entrar na guerra. A gente vai destruir a conversão de água salgada em água, para água doce para vocês, em água potável. A gente vai destruir essas usinas. A gente vai destruir os data centers. A gente vai destruir o sistema financeiro. A gente vai destruir tudo nos Emirados Árabes Unidos, que numa situação como essa pode voltar a se tornar parte de Omã, como era no passado. Então, a situação para os. Mas por que, que os Emirados Árabes Unidos quer entrar numa guerra com os Estados Unidos? Porque houve um comprometimento de 1,3 trilhões de dólares de investimento por parte dos Emirados junto aos Estados Unidos. E eles querem manter esses processos. Então, eles querem realmente apoiar os Estados Unidos e ceder o seu território para fazer as invasões e até apoiar militarmente os Estados Unidos nessa guerra. Vai se dar mal? Vai se dar muito mal, não é? E aí aqui você tem os pontos de ataque, né, que foram realizados a centros de dados, a centros econômicos, a bases americanas na região por parte do Irã. Então o Irã atacou todas essas regiões e inclusive esse mapa ainda nem retrata toda a realidade, porque foram vários e vários e vários e vários e vários e continuam sendo vários os ataques a Israel. Nós dissemos, quem acompanha o canal sabe que a gente sempre disse que Israel ia sofrer um revés. E a situação ainda nem piorou muito, porque ainda tem aqui o Iêmen, os Houthis. Os Houthis ameaçam entrar na guerra. Na realidade, já entraram, porque eles estão bombardeando Israel. Mas eles ameaçam fechar o estreito que leva aqui, né, ao canal de Suez, aqui em cima. E aqui também passa petróleo. Então, se os Houthis resolvem fechar essa área, então aí nós temos uma situação ainda mais grave. Então, se o petróleo chegou a um teto de US$ 118. Se fechar o Mar Vermelho, esse teto vai para US$ 150. Se os Estados Unidos invadir o Irã, esse teto vai para US$ 150. Então, a situação no mundo ela é uma situação muito, muito complicada, porque ela tende a piorar muito, né? Olha, aqui a gente pregou, inclusive, no dia que eu montei a live, no dia 27/3, né? É que a gente não conseguiu fazer a live por falta de internet, mas na época estava 112 o barril chegou a 118. O barril está oscilando porque a Europa está descarregando petróleo, os Estados Unidos está descarregando petróleo, a Rússia está descarregando petróleo, o Irã continua exportando petróleo. Então há um controle ainda do petróleo, mas a situação toda está se tornando pior porque não é só o petróleo. A situação toda é muito grave por outros elementos, como no caso aqui. Nós temos aqui o petróleo e o gás natural. Então, ali, o Estreito de Hormuz é responsável por 20%, mas acontece que pelo Estreito de Hormuz também passa o fosfato, a amônia, o enxofre e a ureia. E esses elementos que são utilizados na parte de fertilizantes não estão passando lá. O que agrava muito e muito a produção de alimentos no mundo, o que vai gerar nos próximos 4, 5 meses uma alta de alimentos como acho que nunca foi vista. Vai ser muito grave mesmo, porque muitas produções que estão em andamento ou que iriam começar, nem vão começar ou vão começar de uma forma muito deficitária. Então, nós vamos ter uma grave situação em relação a isso no mundo, tanto em termos de falta de alimento como em preço de alimentos. E também tem o hélio, que é essencial para o desenvolvimento dos semicondutores, os chips, né, da NVIDIA, os chips da inteligência artificial. Esse hélio, para vocês terem uma ideia, ele está preso ali na região do Golfo o tempo que esse hélio tem para chegar em Taiwan é em torno de que existe de sustentação por parte de Taiwan na produção de chips é de 1 mês e meio. Se em 1 mês e meio, se o hélio não chegar lá, aí a coisa toda vai ficar muito complexa para o mundo. E a Samsung tem hélio aí para 6 meses, mas a Samsung não é a TSMC.
E aí, a gente vai começar a entrar num contexto interessante. Eu me perguntava muito, eu vou voltar aqui já, mas a rede global, ela sempre questiona as situações, né? Peraí, pessoal, deixa eu ver o que aconteceu aqui com o Zoom. Tá. A gente sempre questiona as coisas, né? A gente sempre questiona o porquê das coisas, né? Por que está tendo essa guerra? Por que está acontecendo essa guerra? E será que essa guerra só tem a ver com o Irã? Então, o que que a mídia se concentra? A mídia se concentra na coisa midiática, ou seja, no que dá dinheiro para eles, que é focar nos mísseis caindo, na notícia de Trump maluco, né, que cada hora fala uma coisa, na guerra, na intensificação da guerra, no petróleo, no Estreito de Hormuz. E vocês veem que a notícia, ela basicamente, as pessoas vão largando mão porque elas se repetem. Elas vão se repetindo, elas vão se repetindo, elas vão se repetindo. As pessoas vão cansando, vão cansando. E elas vão começando a ir para outros conteúdos. Mas a guerra não se trata exatamente disso. A guerra, como a gente falou, se trata de uma mudança de marcha, de uma reengenharia global. E eu fui fazendo umas pesquisas, fui me aprofundando, e aí eu comecei a perceber aquilo que eu já desconfiava. Eu falava assim: bom, qual é a tecnologia do futuro? Seria inteligência artificial? O que mais? Esses modelos de energia? Não. Há uma reconfiguração do mundo entre multipolar e unipolar. Há uma guerra em andamento. Mas os atores principais, o que exatamente eles têm interesse? Essa foi a pergunta que eu me fiz. E a palestra ela vai ser mais abrangente, porque nós vamos contar toda uma história de uma forma mais completa. Mas aqui, nós vamos dar uma ideia para vocês da nossa visão do que realmente está acontecendo e do porquê está acontecendo. Então vamos voltar aqui e compartilhar a tela e vamos notar uma coisa bem interessante. Presta atenção nesses dados que nós vamos começar a passar para vocês. E ao final da live, vejam se faz sentido o que nós vamos mostrar. Prestem atenção, aqui nós temos um mapa com os países que possuem reservas de petróleo. E nitidamente você vê aqui no mapa que onde está em negrito é os maiores produtores de petróleo do mundo. E depois vai ficando marrom, depois vermelho, e aí você vai até o amarelo, o cinza. Então, o cinza mais claro seria aqueles que não têm a produção de petróleo como algo na produção de energia para exportação mundial. Não é o caso. E aí você vai ter no negrito aqueles que são os top da galáxia nessa parte. Só que em conjunto com outros fatores, né? Então aqui você vai ter, entre os principais produtores de petróleo, você vai ter a Venezuela. O que aconteceu com a Venezuela? Venezuela acaba de se tornar vassala americana, certo? Ponto. Tá. O que aconteceu com a Arábia Saudita? A Arábia Saudita está sob ataque do Irã e está lá caladinha, quietinha, para a coisa não ficar pior. Mas é muito provável que a Arábia Saudita acabe tomando um partido em relação a Estado, lá dos Estados Unidos e aí vai sofrer um ataque em massa que vai degradar muito a produção de petróleo da Arábia Saudita. Quem mais está nesse processo? Todo o Golfo, que é produtor de petróleo. Veja que aqui é o marronzinho escuro, tá vendo? Fortes produtores de petróleo e exportadores de petróleo. Que coincidência. Todos eles estão sendo atacados nesse exato momento. O Trump, ele é inteligente ou ele é burro? Ele é um retardado, como as pessoas mostram, ou será que ele tem alguma estratégia por trás na manga, junto com outros elementos, por exemplo, com seu parceiro russo? Então vamos analisar. Você começa uma guerra com o Irã, e o Irã, que é um exportador de petróleo, começa a atacar aquelas bases americanas e toda a infraestrutura do petróleo e do gás dentro do Golfo. Então, isso vai fazendo com que esses exportadores comecem a parar de exportar, fecha o Estreito de Hormuz e você tem um grande problema em relação a petróleo e gás no mundo, certo? Certo. Coincidência. Então, você acabou de tornar aqui a Venezuela vassala e você tem o Brasil aqui, um grande produtor de petróleo que é vassalo, não é? E aí você tem aqui o Golfo todo em um caos tremendo, onde está freando a produção de petróleo e não só isso, está destruindo instalações de petróleo sem parar aqui nessa região. Aí você tem Ucrânia. Ucrânia foi atacada pela Rússia.
Aonde a Rússia anexou território, eu vou mostrar para vocês, isso aqui faz parte da outra parte que eu vou falar, mas vou mostrar para vocês. Essas regiões aqui, Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, são áreas de ricas terras raras que a Rússia tomou. E além de tudo isso, a própria Ucrânia tem um dos terrenos mais férteis do mundo na produção de alimentos. Tá? Que só por coincidência está aqui a galera da parte alimentar americana tomando conta, né? Falam Monsanto, essas empresas que estão envolvidas na produção de alimentos, sementes transgênicas no mundo e etc. Tudo coincidência, não é? E aí você abre o mapa aqui mundial e você vê a seguinte situação. Você tem aqui desse lado os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Olha que coincidência. Um dos maiores produtores de petróleo do mundo, um dos maiores produtores de GNL do mundo e um dos maiores produtores de produtos que são ligados à área de fertilizantes do mundo. Rússia, um dos maiores produtores do mundo, um dos maiores produtores de GNL do mundo, que é o segundo, só fica atrás dos Estados Unidos, e também de fertilizantes, certo? Onde você tem um grande problema em relação à dependência de petróleo. Você tem na Europa, você tem na Ásia, você tem na Oceania e basicamente é isso. Você tem muitas regiões aqui também da África que tem grandes problemas com petróleo. Aí você abre aqui as reservas de petróleo e você vai ver o seguinte: olha só se isso começa a fazer sentido para vocês ou não, do que realmente está acontecendo no mundo, que nada tem a ver exatamente com essa guerra, mas apesar de, porque ela faz parte da estrutura de estratégia nessa mudança de marcha do mundo, que tem a ver com uma série de coisas que eu vou colocar para vocês aqui e que vai ser ampliada lá na nossa live, na nossa palestra. Venezuela foi neutralizada pelos Estados Unidos. Então, esse petróleo agora pertence aos Estados Unidos. A Arábia Saudita está sob fogo do Irã. Irã está numa guerra. Aí você tem Iraque destruído e com o petróleo também tomado pelos americanos. Emirados Árabes Unidos está na guerra, foi colocado na guerra e com grande possibilidade de ser neutralizada a sua produção de petróleo pelo Irã. Kuwait, mesma coisa, sendo atacada pelo Irã. Aí você tem Líbia, destruída pela OTAN, com seu petróleo sendo roubado todos os dias pelos Estados Unidos. Assim como Iraque, né? E aqui a Arábia Saudita que vende petróleo adoidado, ou, entre aspas, né? Negocia esse petróleo direto com os americanos. Nigéria, numa situação complicadíssima, lá na região da África, devido a ser colocada em guerras, em conflitos na região, e o petróleo está envolvido e há uma grande corrupção lá. Cazaquistão, quintal da Rússia. China, 75% do petróleo é importado. Então é um grande problema para a China, apesar da parceria com a Rússia. Catar, no meio da guerra e não quer se envolver. Tá lá falando pro Irã, por favor, deixa eu quieto aqui. Já fez o suficiente, já atacou aqui, a gente não tá se metendo com ninguém, deixa a gente quieto aqui. E outra, não sei se vocês sabem, eu vou mostrar no mapa para vocês, mas aqui, ó, deixa eu ver qual foi o mapa que eu coloquei essa informação aqui, ó. Aqui, ó, o Irã extrai petróleo em conjunto com o Catar dentro do território catariano. Então o Catar não quer se envolver com o Irã de jeito nenhum. Teve as bases atacadas americanas lá, mas tá bom, deixa a gente quieto aqui, certo? Então o que que você começa a perceber nesse mapa? Quando você abre o mapa, você começa a perceber o seguinte, que vai acabar havendo ou os Estados Unidos tomam o petróleo, ou há uma dependência do petróleo americano ou russo. Então, quando você abre o mapa aqui das grandes reservas de petróleo e você olha o mundo, o que que você vê? Se está neutralizado o Golfo, se está neutralizada a Venezuela e se somado, pô, se você tem 20% do petróleo aqui, você tem aqui mais um percentual do petróleo vindo da Venezuela e mais um percentual do Irã, que é em torno de 12%, então você tem ali os produtores de petróleo, você tem aí mais de 30% do petróleo mundial, se torna interessante para os Estados Unidos e a Rússia essa guerra ou não? Se torna interessante a guerra para a Rússia com a Ucrânia? Se torna interessante a guerra dos Estados Unidos com o Irã para os Estados Unidos? Sim, por quê?
Porque se eles são primeiro em petróleo dos Estados Unidos, segundo em GNL e ainda maiores produtores de fertilizantes, se a Rússia é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, segundo em GNL e também produtor de fertilizantes, o que acontece com o resto do mundo? Se você neutraliza o petróleo aqui, se você neutraliza os principais gargalos de petróleo do mundo, o mundo se torna dependente, porque olha só, não é apenas parar o Golfo, é atacar o desenvolvimento de petróleo no Golfo. E não só isso, os outros produtores de petróleo, por exemplo, que tem aqui na África, a Somália, os Estados Unidos pegou o petróleo, a Síria, os Estados Unidos pegou o petróleo, aí se você pega a Líbia, pegou o petróleo, a Nigéria, é conflito direto e todo um processo de corrupção ali, onde eles se favorecem disso. Se você analisar a produção de petróleo no mundo, ela inteira hoje está num processo de crise. E quem está ganhando com isso? O que as pessoas dizem que os Estados Unidos está perdendo com a guerra. O que mais houve? Você ouve cada coisa que é impressionante. As pessoas dizendo: agora os Estados Unidos vai quebrar. Agora o dólar vai quebrar. Agora os Estados Unidos, que tem uma dívida de 39 trilhões, vai quebrar. As pessoas não fazem pesquisa. Elas não entendem o mecanismo como funciona no mundo. Elas não têm ideia. Eles simplesmente ficam repetindo como papagaio de pirata aquilo que a mídia produz. Então a mídia produz, os alternativos começam a produzir e repetir todo mundo a mesma coisa. Se você abrir vários e várias e várias notícias, você vai ver as mesmas pessoas, os mesmos geopolíticos analisando as mesmas coisas, falando a mesma coisa o tempo todo. Não é impressionante? Agora a pergunta que eu faço, será que essas pessoas realmente, geopolíticos, que têm uma análise mais profunda, um entendimento maior da história, não percebem isso? Eu acho que muitos percebem, mas não falam. Então, olha que interessante. Essa guerra é ruim para os Estados Unidos? Então vamos continuar. Aqui nós temos os maiores consumidores de petróleo do mundo. Estados Unidos é um dos maiores, mas os Estados Unidos, como a gente pode colocar aqui nessa conta aqui, tem muito petróleo roubado do mundo inteiro. Mas além disso, eles são os maiores produtores do mundo, sim, de petróleo. Porque eles, além de extrair petróleo, eles também têm xisto, tem um monte de sistemas ali que eles extraem petróleo. E eles são também os maiores compradores, entre aspas, né? Porque eles mais roubam do que compram, né? Mas são os maiores produtores de petróleo. Depois, em seguida, você vai ter ali a Rússia. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? China não é produtora, é importadora. Índia é importadora. A Arábia Saudita está lá no meio do caos do Irã. O Japão tem reservas para um ano, mas não é produtor, é importador, né? A Coreia do Sul, mesma coisa. Brasil é produtor de petróleo, mas não é um grande exportador para o mundo todo, até porque existem bloqueios dentro desse sistema, obviamente, por parte dos americanos, por parte dos russos, em termos de mercado e etc. Canadá, grande produtor de petróleo, mas vejam, não é um grande exportador de petróleo. Você tem a Alemanha, importadora. Você tem o Irã, produtor, mas está no meio de uma guerra. E aí você tem aqui, ó, Indonésia, Singapura, todo mundo dependendo do petróleo. Numa situação como essa que nós estamos vendo no mundo, onde os dois maiores, olha só o que acontece, a Rússia foi liberada das sanções, está exportando. Ela faturou 12 bilhões, esse ano a projeção é mais de 24 bilhões, porque ela vai dobrar o faturamento com o preço do barril lá na estratosfera. Estados Unidos, mesma coisa, vai faturar um mundo. GNL, os dois vão ganhar fortunas com GNL, porque está bloqueado o GNL que sai do Catar e da região do Golfo. Vocês entendem que essa coisa está se direcionando a dois blocos específicos? Porque a Rússia tem um quintal aqui, a Ásia Central, tem hoje a Europa aqui refém, porque os acordos todos foram quebrados dos gasodutos e vai ser quebrado do gás também. Né? Tem um grande comprador do lado, que é a China, não é? E tem aqui essas regiões todas dependentes do petróleo russo, né? Você tem do outro lado todo o bloco da América do Sul, América Central e o mundo ao qual os Estados Unidos podem fornecer também petróleo. Certo? Tá. Então a gente entende que esses importadores estão todos na mão da Rússia ou dos Estados Unidos. E não só isso. Porque quando você pega europeus, japoneses e tudo, o que você ouve muito falar? Ah, o Japão vai vender os títulos americanos para poder financiar os processos internos. Mas a gente analisando isso mais profundamente, a gente percebe que o Japão vai precisar importar petróleo, a Europa vai precisar importar petróleo. É muito provável que dentro dessas negociatas americanas os títulos sejam negociados também. E aí essa dívida americana continua sendo exportada para através da moeda a sua inflação. Então, basicamente, o controle da economia americana vai continuar. Não é o desenvolvimento e tudo mais, eles vão administrando a dívida.
E até porque o mundo vai estar refém deles, né? Dos Estados Unidos e da Rússia. Quando você pega aqui os títulos do Tesouro Americano, olha só, Japão vai precisar importar petróleo. Inglaterra vai precisar importar petróleo. China vai precisar importar petróleo. Bélgica, Luxemburgo, França, Irlanda, Suíça, tá vendo? Toda essa galera vai precisar importar petróleo. E esse petróleo vai estar onde? Ou vai estar na Rússia, ou vai estar nos Estados Unidos. Como a Europa se nega a fazer negócios com a Rússia, vai comprar dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos vai poder colocar nessas negociações o quê? Em contratos de 10, 20, 30 anos. Olha, um tanto dólar, um tanto do Tesouro Americano, babá, e vai fazendo manutenção da dívida. Entenderam? Bom, dito isso, aparece um outro fator interessante, que é o fator guerra. O que está acontecendo com a Rússia? Quando vocês sabem, Trump possui negócios com a Rússia, não é de hoje. Fizemos 12 lives sobre Trump, e em uma delas a gente até mostra as parcerias com a máfia russa, com Trump, com os negócios que o Trump tem com a Rússia. E então é muito profundo o relacionamento de Trump com a Rússia e não é de hoje, é de muito tempo. Trump era novo ainda. Trump estava desenvolvendo os processos dos seus primeiros hotéis lá nos Estados Unidos e já tinha negócios com a Rússia, né? E aí ele olha o que a Rússia fez aqui na Ucrânia e pensa, interessante, por quê? Olha o que aconteceu com a Rússia. Isso que vocês estão vendo, esse gráfico vermelho aqui, ó, é o crescimento industrial da Rússia em torno do projeto de guerra. A guerra levou para a Rússia desenvolvimento. A Rússia está se tornando um país basicamente baseado a sua parte financeira na guerra. E essa recuperação é nítida quando a gente olha aqui, ó, o desenvolvimento industrial militar por parte da Rússia. E aí você observa nitidamente aqui, ó, equipamentos de transporte, eletrônico, óptica e computador voltados para a guerra, produção de fábricas relacionadas a metal. Tudo aqui é relacionado à guerra. E quando você compara com os demais mecanismos, os mecanismos de guerra dentro da Rússia se desenvolveram muito, cresceram demais. Quando você vê a produção do tal do Shahed, que é aqueles drones iranianos, a produção russa começou basicamente, negociando, né, esses processos em maio de 23. Ela importava, a Rússia, esses drones do Irã. Hoje, vejam aqui o amarelo, em agosto de 25, já tinha uma escala enorme de produção de Shaheds por parte da Rússia, dentro do território russo. E isso dentro das condições e características de desenvolvimento de uma indústria da guerra na Rússia. E essa indústria gerando emprego, gerando desenvolvimento e etc. para o país, baseado na guerra. A Rússia está se tornando um país de guerra? Sim, a Rússia está se tornando um país de guerra e está desenvolvendo seu país através da guerra. E veja o que a guerra está trazendo para a Rússia. Não é só o dinheiro em cima da guerra, mas o dinheiro em cima do petróleo, o dinheiro em cima do gás, o dinheiro em cima de tudo isso. E ainda, por cima, com a possibilidade de desenvolvimento conforme for avançando sobre a Ucrânia. E essa guerra na Ucrânia já tem 4 anos, e a ideia é estender aquela guerra ao máximo. Para eles, a OTAN está no meio excelente. Porque quanto mais a guerra se estender, mais a Rússia vai se desenvolver e mais dinheiro a Rússia vai ganhar. Trump, maluco, olhou para aquilo e falou: pô, é uma maluquice interessante, por que não? Vamos trazer o Irã para a guerra. E aí o que, que acontece quando traz o Irã para a guerra? Você simplesmente neutraliza o Golfo. E quando você neutraliza o Golfo, e aí você neutraliza a Venezuela, e o que, que você tem na mão? Então você tem todo o petróleo do mundo para exportar para o mundo inteiro. Mas não só isso, o plano não para aí. Nós temos uma outra situação que é o plano de Putin e o plano americano. Putin sabe que o mundo está caminhando para desestabilização total. O mundo está caminhando para um processo caótico. E é isso que é interessante, porque aqui entra as escrituras. Vejam como isso é incrível. Você tem tanto a liderança de Trump quanto de Putin sabendo que o mundo caminha para o caótico, porque eles estão conduzindo para o caótico. E esse caótico se encaixa no plano deles, tanto do rei do norte, que é a Rússia e seus aliados, como do rei do sul, Estados Unidos e seus aliados. Se encaixa, mas só que no fim das contas, esse rei do norte e do sul não tem ideia, nem a Rússia de ter muitos aliados e nem os Estados Unidos têm muitos aliados. A ideia deles é centralização de poder neles. E aí você vai ter os seus vassalos. Então a Rússia, rei do norte, com seus vassalos, Estados Unidos, rei do sul, com seus vassalos. E isso funciona de que forma? Dentro do plano do Putin, de uma nova ordem mundial, onde a Rússia
elimina aqui a Europa, elimina aqui a China, elimina aqui a região do Golfo e tornam todos eles vassalos e subservientes a eles. E aí você tem aqui um outro plano, que é o TechNate, que muita gente nunca ouviu falar, o TechNate da América, que é onde vocês começaram a ouvir agora o Trump dizer assim: vamos anexar a Groenlândia, vamos anexar o Canadá, e começou a encher o saco do México. E aí e foi lá e já tomou a Venezuela. Isso é plano do TechNate da América. Criar um bloco americano, onde os Estados Unidos é o centro e controla todos os recursos da região. Está acontecendo a mesma coisa com a pressão sobre a Nicarágua. Vocês já ouviram falar que os Estados Unidos pensam em invadir Cuba. É tudo parte do projeto TechNate da América. E aí, quando você abre os dois, o que, que você entende que é a guerra do Irã? Então, vocês percebem que a gente passou longe do noticiário? Vocês percebem que a gente não está aqui dando evidência se os Estados Unidos vai atacar ou não o território iraniano, ou se os Estados Unidos vai ou não ganhar a guerra, porque nunca esteve em questão se os Estados Unidos iam ganhar ou não a guerra, porque os Estados Unidos nunca vai ganhar essa guerra. Porque os Estados Unidos nunca pretendeu ganhar a guerra. Ele pretendeu iniciar a guerra, mas o alvo nunca foi exatamente tão somente o Irã, mas o Irã e todo o conjunto do Golfo. Porque se você cria, através do Irã, um processo de ataque ao Golfo, você neutraliza a produção de petróleo no Golfo. Não que você neutraliza a zerar, mas você neutraliza a um ponto de gerar um processo de dependência do petróleo para os Estados Unidos e também para a Rússia. E nesse caso, eu não duvido nada que a conversa do Putin com o Trump no Alasca, quando eles se reuniram, foi: e aí, tá pronto para dividir o mundo? Porque é isso. Mas vai além disso. Porque lembra o que a gente falou sobre inteligência artificial? Os planos dessas estruturas tecnocratas não é possível acontecer se não for implantado o sistema de inteligência artificial que dê a eles a condição de ter o controle e monitoramento das nações numa profundidade tecnocrata que as pessoas sequer entendem. Entende isso? Então, o que, que você precisa de uma inteligência artificial? Uma inteligência artificial geral, você precisa de uma tecnologia mais avançada. E o petróleo, o dinheiro concentrado no petróleo, um petróleo barato, um petróleo que move o mundo, um petróleo acessível a todos, um petróleo não é interessante mais. Esse tipo de situação não é mais importante tanto para os Estados Unidos quanto para a Rússia. Não é isso que eles têm interesse mais. Eles têm interesse em simplesmente balcanizar e vassalar todo o resto do mundo. Então, dentro desse processo, temos provas disso. Olhem essa notícia. Preste atenção. Deixa eu só fechar o áudio aqui, porque abrir o áudio e aí tem que fechar o áudio. Pronto. Então, olhem só essa situação aqui agora, essa notícia. Prestem atenção. Trump Media vai se fundir com startup de fusão nuclear. A empresa combinada será liderada pelos CEOs Dave Nunes e Mitch Binderbauer, com Donald Trump Jr. também previsto para integrar o conselho. E aí você tem aqui, ó, notícia do dia 31 de março de 2026. A Trump Media está entrando no setor de fusão nuclear. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, porque se for o caso, eu vou ter que tirar da sala, porque está abrindo o áudio. Eu vou pedir para Marilei não abrir o áudio de novo. Se abrir, a gente vai ter que tirar da sala, tá? Então, por favor, contribua aí com a gente. Então, a Trump Med está entrando no setor de fusão por meio de 6 bilhões de investimento e também estão pensando em planos para investir em usinas nucleares. Por que fusão nuclear, senhores? Porque hoje o modelo de energia atual não consegue resolver o problema dos data centers. Lembram? Nosso canal, acho que foi o único que falou sobre isso lá no começo. As pessoas diziam assim: Edson, de onde vem tanto blackout? Nós falamos: vem dos data centers. E nós provamos isso quando houve aquele blackout na Espanha e França ali. Nós mostramos: olha, podem ter certeza que agora não vão falar, mas daqui a alguns meses vai sair a notícia. Foi data center. E não deu outra. E é o que está acontecendo no Texas, é o que está acontecendo no mundo todo. Quando tem blackout pesado, é data center. E o que está acontecendo no mundo? Os data centers estão crescendo em grande quantidade, mas não tem energia para eles.
suficiente. Tanto é verdade que o Google está comprando usinas nucleares, a Amazon está investindo em energia nuclear, um monte de gente desesperada atrás de energia para conseguir alimentar esses data centers que são consumidores enormes de energia. Então, dentro desse processo, fusão nuclear seria uma das grandes soluções e o mundo está se direcionando para investimentos em fusão nuclear. Ó, China lança empresa estatal para acelerar desenvolvimento de reator de fusão nuclear. Então aqui, ó, em Xangai, a empresa está lá investindo em fusão nuclear. Europa está investindo em fusão nuclear para atrair investimentos recordes em torno do projeto europeu. Europa e Japão estão prontos para iniciar experimentos de fusão nuclear. Então, aqui na Ásia, né? E aí tem a China, tem o Japão, tem a Europa, tem os Estados Unidos, tem a Rússia. Todo mundo investindo em fusão nuclear. Ninguém está falando aqui de hidrelétrica, ninguém está falando de outros mecanismos, está se falando em fusão nuclear. Mas não tem possibilidade de fusão nuclear agora. Por que não tem possibilidade de fusão nuclear agora? Porque existe um probleminha chamado terras raras. E os ímãs que são produzidos precisam de elementos de terras raras para poder serem criados essas fusões nucleares. E sem esses ímãs não tem fusão nuclear. Se não tem fusão nuclear, não tem aí. Se não tem energia nuclear, não tem aí. Outra coisa, Bill Gates, Nvidia e Google investem 863 milhões em startups de fusão nuclear. E tudo está previsto entre 28 a 30, 2028 a 2030. Vai vendo. Se isso vai começar a fazer sentido para vocês. A inteligência artificial consome tanta energia que está obrigando as big techs a criarem sua própria fonte infinita de eletricidade. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. O áudio está aberto. Eu vou ter que tirar. Bom, se entrar de novo o áudio, eu vou ter que tirar da sala. Então, eles precisam do quê? De fusão nuclear. Notícia de 17 de janeiro de 2026. Certo? E aí, que mais? Mini reatores nucleares. Os Estados Unidos aprovam a construção de um reator nuclear apoiado por Bill Gates. Nós mostramos esses mini reatores nucleares há 7 anos atrás. Em uma live que eu fiz, inclusive, com a Erika Bonelli, na Alemanha, sobre esses mini reatores nucleares. China planeja iniciar a operação comercial do primeiro reator nuclear modular de pequeno porte em 2026. 2026 já. Né? A China já está pensando em trabalhar com os mini reatores nucleares. A Comissão Europeia está direcionando bilhões para os mini reatores nucleares substituam petróleo e o gás. Que interessante, né? Uma guerra que está atacando o petróleo e aí de repente você tem aqui fusão nuclear do lado, você tem mini reatores, você tem um novo mercado. Olha que interessante, você tem um novo mercado e você está atacando o petróleo, não é? Pois bem, hidrogênio, um caminho para o mercado de hidrogênio de baixo carbono no Brasil. Sinopec inaugura o maior projeto de hidrogênio verde no mundo, na China. Usinas nucleares. França vai investir mais de 67 bilhões para construir e modernizar centrais nucleares. Rússia testa um reator nuclear inovador que promete energia quase infinita e menos resíduos. Energia nuclear. Países que enfrentam crise de abastecimento estão recorrendo à energia nuclear para garantir estabilidade, com projeções de que a capacidade nuclear global possa triplicar até 2050. Então, você tem essa situação. Aí você tem aqui, ó. Grandes petroleiras estão sob pressão para reduzir investimentos em exploração fóssil e redirecionar capital para a era da eletricidade, onde a fusão nuclear é vista como o objetivo final para substituir combustíveis fósseis de forma definitiva. Aí você tem aqui, ó. Choque do preço como acelerador. O aumento na volatilidade do preço em 2026 tem levado países a buscarem autonomia energética. A alta dos combustíveis fósseis torna tecnologias antes caras, como pequenos reatores nucleares ou modulares, e hidrogênio verde como coisas economicamente competitivas, mais cedo do que o previsto. Potências como a China e Estados Unidos utilizam a crise do petróleo para acelerar o domínio de novas cadeias de suprimento, como urânio e terras raras, visando liderar o mercado global de tecnologia limpa e reduzir a influência de blocos exportadores de petróleo. A guerra como acelerador forçado, conflitos em regiões produtoras de petróleo, criam uma escassez artificial e uma insegurança jurídica. Inviabiliza o fóssil, torna o petróleo tão caro ou potencialmente sujo
devido sanções e etc., que a transição para o nuclear ou hidrogênio deixa de ser uma escolha ética e passa a ser uma necessidade de segurança. Destruição de infraestrutura. Ironicamente, a reconstrução de países em guerra costuma ser o laboratório perfeito para implementar novas tecnologias. Então, agora vamos somar as coisas, vamos somar as evidências. Você tem um mundo em guerra, mas você tem um mundo em guerra de forma proposital. A guerra com o Irã nunca foi uma coisa assim. O Trump acordou de mau humor num dia e falou: vamos atacar o Irã. Um país soberano que, como desculpa, está desenvolvendo uma arma nuclear. Nunca foi esse o objetivo da guerra. O objetivo da guerra é a reconstrução do mundo já dentro de um projeto de nova ordem mundial por parte da Rússia e do tecno... esqueci aqui o nome, gente. Desculpa, deixa eu só ver aqui de novo. TechNate, né? Lembrei na hora que eu abri. TechNate. Nunca se tratou de guerra entre Irã e Estados Unidos. Nunca se tratou da guerra Irã e Golfo. Sempre se tratou de uma tratativa feita em bastidores, muito provavelmente entre Rússia e Estados Unidos, com provavelmente conhecimento da China, onde a ideia é dividir o mundo em dois blocos específicos e de dominância. TechNate por parte americana e dessa nova ordem russa, onde os Estados Unidos exporta o seu petróleo, o seu gás natural, os seus fertilizantes para o mundo, a Rússia importa o seu petróleo, o seu GNL, que é o seu gás natural, e os seus fertilizantes para o mundo, e a China se beneficia dos processos de mudança de marcha no mundo em relação aos investimentos de energia no desenvolvimento das suas tecnologias. Então, os Estados Unidos está construindo dentro dos Estados Unidos 4 unidades TSMC que estarão funcionando até 2029. E a ideia deles qual é? Quando a Rússia não, Estados Unidos, novamente ter uma nova guerra com a China, o alvo vai ser a TSMC em Taiwan. Destruiu a TSMC em Taiwan, todo o processo de semicondutores vai ser feito nos Estados Unidos. Então aí os Estados Unidos teria o petróleo, o gás, os fertilizantes e a tecnologia na sua mão. A Rússia, o mesmo processo, porque a China estaria desenvolvendo tecnologia e a Rússia é parceira da China. A Rússia teria o petróleo, o gás, os fertilizantes e a tecnologia, sendo um país que está com a sua indústria desenvolvida para a guerra, não é? E aí nesse desenvolvimento desse processo, pessoas morrem. Então lá no Irã, em Israel e no Golfo, tem iranianos morrendo, israelenses morrendo, pessoal no Golfo morrendo, americanos morrendo, para que esses demônios possam dividir o mundo dentro dos seus projetos de reengenharia global. Então você meio que ameaça o Canadá, que é um grande produtor de petróleo, ameaça a Groenlândia, ameaça o México, ameaça a Nicarágua, ameaça Cuba, né? Colômbia, Venezuela já está no bolso. E aí você tem o Brasil, que é o país vassalo, que não é corrupto, não tem por que entrar em guerra com os Estados Unidos, é só fazer o que os Estados Unidos manda, não é? E aí você tem todo o continente na mão dos Estados Unidos, mas principalmente o TechNate na mão dos americanos. E do outro lado você tem a Rússia anexando um dos maiores produtores de alimentos do mundo, que é a Ucrânia, tomando todas as terras raras nas regiões anexadas, colocando a Europa no bolso, sendo que a Europa é vassalo de dois, né? Vassalo tanto da Rússia quanto dos americanos, né? Você tem o Golfo que vai ter, a gente não sabe até onde vai chegar a destruição dessa infraestrutura. Vocês percebam o que eu estou falando? Se você já está entendendo o que eu estou falando, você vai entender que um ataque em território iraniano tem a ver com o quê? Ampliar a destruição dos países do Golfo. Porque se você ampliar a destruição de produção de petróleo no Golfo, você continua transferindo a liderança mundial para a mão dos Estados Unidos e da Rússia. Porque entendam, a Venezuela já foi. Os países na África já foram. Líbia foi destruída, Nigéria está o caos, Somália já foi, Sudão, todo mundo no óleo. Aí tem os países do Golfo, que era o petrodólar, mas
Por que que você vai se preocupar com petrodólar se você vai ter o mundo na tua mão? Você não depende mais deles. Você já conseguiu desenvolver muito petróleo no seu país, que é o caso dos Estados Unidos. Você já conseguiu roubar muito petróleo para fazer reserva, né? E você continua produzindo petróleo. E não só isso, você tem os países que você quer o petróleo na sua mão, não é? E aí você tem, do outro lado, a Rússia, produtora de petróleo, que tem parceria com outro grande produtor de petróleo, que é o Irã. Muito interessante para a Rússia, vocês não acham? Ajudar o Irã, porque, né? E aí, dentro dessa divisão mundial, todo mundo vira vassalo da Rússia e dos Estados Unidos. E aí se cumpre, né? Rei do Sul, rei do Norte. E em algum momento, porque o nosso criador está por trás manipulando, eles vão se chocar. E é aí onde vai criar o caos global. Esse caos global, nós estamos no caminho dele. Tanto é verdade que se os Estados Unidos invadir o Irã, vai ter um aumento do petróleo que vai passar dos US$ 120, porque eles seguraram até 118. Eles estão ali enfiando o petróleo dentro do sistema para manter um certo controle. Mas se os Estados Unidos invadem ali, vai passar dos 120. Só para vocês terem uma base, o petróleo já chegou a 140, mas o mundo não era tão caótico, não chegou a um caos maior. Mas hoje, os países estão extremamente endividados, as famílias estão quebradas. E a economia, os bancos centrais não aguentam mais nada, fazer mais nada. E então, dentro desses processos, uma coisa mais caótica vai acelerar os processos de crise no mundo todo. E é interessante que, dentro dos planos da Rússia, ela conta com um desequilíbrio. O que que, qual é a mente deles no processo de controle global? Resiliência. Ou seja, tanto os Estados Unidos têm as suas estruturas de independência, como a Rússia também, né? Então, como eles são produtores, são isso, são aquilo, líderes, então, para eles, a resiliência deles, a manutenção, né, dessa estrutura deles, já é o suficiente. Mas a Rússia conta com uma desestabilização americana em conflitos civis, que vão acontecer nos Estados Unidos, devido à polarização. E nesse caso, a Rússia é um pouco mais, digamos assim, estruturada, um pouco mais controlada pelos mecanismos de Estado. Ela é mais resiliente nesse ponto do que os Estados Unidos. Mas a coisa toda é assim, ó. Não haverá uma oitava potência mundial. A última é os Estados Unidos. Então, tudo isso nos mostra a linha do tempo que a gente vai mostrar na palestra. A proximidade que a gente está dos eventos finais, porque já estamos nos tempos finais. Então é bem interessante, sabe? Eu gostaria de saber a opinião de vocês quanto o que vocês acharam das informações e perguntas. Quem quiser fazer perguntas, pode abrir o microfone, pode escrever no chat, fazer as perguntas, que pra gente é bem interessante saber o que vocês acharam. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar para a audiência. Quem quiser escrever no chat ou abrir o microfone, pode falar. Vocês perceberam a diferença do que é falado pela mídia, que dá evidência à guerra, e o quanto diferente é o objetivo? O objetivo não tem nada a ver com quem está morrendo lá. O objetivo não tem nada a ver com as estruturas que são destruídas. A coisa toda não tem nada a ver com o Irã. A coisa passa pelo Irã. O Irã está sendo usado para destruir as estruturas do Golfo para criar um processo que, no fim, é interessante tanto para russos quanto para americanos. Não é? E não só isso. Esse processo da guerra está empurrando as nações em direção à fusão nuclear, à energia nuclear, a hidrogênio, a mini reatores nucleares, ou seja, como sempre eles fazem na história, eles criam mecanismos que empurram as nações a fazer o que eles querem. E é exatamente o que as nações estão fazendo. Elas estão sendo direcionadas a fazer o que eles querem. Basicamente é isso. Ah, alguém aqui acha que isso faz sentido? Que isso tem sentido com o que está acontecendo no mundo? Quando você ouve essa live e compara com o que está acontecendo, não parece muito interessante que as coisas pareçam ser exatamente assim? Ah, podem, por favor, deixar fazer suas perguntas? Sim, Simone, a divisão é feita entre russos e americanos. Os chineses participam, são atores principais ali, um ator principal ali dentro desse processo, mas claro que mais do lado russo do que americano, mas são todos parte do mesmo balaio, tá? Por isso que eu falei, é muito estranho. Já vou abrir para você, Patrícia, já vou abrir para você perguntar, tá? Não, Patrícia, não sai daí não. Levanta a mão de novo, Patrícia, para você fazer a pergunta, que eu vou abrir aqui para você o microfone, tá? Então é o seguinte, não é muito interessante isso? Quer dizer,
você vê que olha que interessante, é um mantra, né? Eu sempre falo isso, né? Quando você vê a mídia repetir muito, 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 é um mantra para fazer a mente das pessoas entrarem numa direção. Então, por exemplo, eu fico dizendo, Estreito de Hormuz, 20% do petróleo mundial, Trump tá ficando louco, que um dia abre e fala uma coisa, outro dia fala outra. O Irã está atacando os países do Golfo, bases militares, e aí todo dia, durante um mês, você está ouvindo a mesma coisa. Eu fico me perguntando, cara, esses geopolíticos, por que eles não falam o que a gente está falando? Esses caras não sabem? Mas é claro que eles sabem, mas muita gente ali não pode falar. O direcionamento da mídia é um, ele tem que te guiar para o caminho que eles querem, para que você não enxergue o que está acontecendo. Mas o lance é o seguinte: um monte de gente vai morrer de fome, um monte de gente vai ficar com fome, a inflação vai ser gigante, o preço do petróleo, o petróleo guia o mundo, mas como é que você cancela o petróleo e fala assim, ó, a partir de hoje, gente, a gente vai mudar para fusão nuclear, a gente vai mudar para hidrogênio, então é assim, ó, os investimentos agora vão ser todos redirecionados e o petróleo, a gente quer meio que eliminar o petróleo, mas o mundo é baseado no petróleo. Tudo que foi construído até hoje é baseado no petróleo. Como é que você elimina o petróleo? Mas, e você sabe a consequência de eliminar o petróleo? Agora tem um outro detalhe que eu lembrei, esqueci, agora lembrei de novo, que eu tenho que falar para vocês que esse ponto é importante antes de passar para a Patrícia fazer a pergunta. Outro ponto interessante nessa conversão, senhores, é o que não é contado também. Na palestra, eu vou mostrar para vocês que existe um probleminha que chama terras raras. E outro probleminha são os minerais. Como que você vai criar uma nova tecnologia de energia se você tem problema com os minerais? Hum? E aí, existe um gap aí, um espaço que não dá para ser preenchido. E sabe de quanto tempo é esse gap? 15 anos, senhores, 15 anos. Como é que você faz? Se você entra lá e começa a destruir os processos do petróleo, como é que você preenche rapidamente um gap de 15 anos? Que não vai ter tecnologia inovadora, que não vai ter ninguém superando 1 nanômetro, que é o máximo que se chegou na tecnologia, 1 nanômetro, não vai ultrapassar isso tão cedo. Você chegou no limite da quântica, também não está se conseguindo ultrapassar isso para computadores quânticos comerciais. E chegou-se no limite da energia, chegou-se no limite dos minerais, chegou em todos os limites. E esses limites só podem ser ultrapassados, todos os estudos que eu li, só depois de 15 anos. Como que você faz com um gap de 15 anos? Você vai ter que contar muitas mentiras. Então aí vem, olha só, aí você entende, né? Trump é uma mentira. A forma como o noticiário produz a notícia é uma mentira. Não tem nada a ver com o Irã, em Golfo e nada, coisa nenhuma. Eles estão simplesmente destruindo o processo do petróleo para reconstruir um novo sistema de energia. Por quê? Porque no caminho que estava indo, não tem inteligência artificial, não tem avanço tecnológico, não tem nada. Tudo que eles estão fazendo agora é fazendo melhorias em softwares. Eles estão mentindo para você o tempo todo. Pega o teu iPhone de 2011, põe do lado de 2026, ou, vai, não tem exagerar, vai, pega o iPhone 2016, põe do lado de 2026 e vê a diferença de avanço tecnológico, se você vai encontrar muitas. Outra coisa, abre ele e você vai ver, vai ter uma surpresinha. Quase nada mudou. Então, sabe o que acontece? Muita mentira está sendo contada para se preencher lacuna. Inteligência artificial geral, esqueça. Skynet tomando o mundo, besteira. Tudo besteira. Tudo está sendo preenchido com mentiras. E no meio dessas muitas mentiras, existem algumas verdades que não são contadas. E entre elas, matar pessoas dá lucro. Olha o que a Rússia está fazendo. Matando pessoas para valer na Ucrânia, né? E tendo lucro. Matando seus jovens russos, matando os ucranianos, matando gente da OTAN e tendo um lucro, um desenvolvimento industrial de guerra dentro do seu país que está alavancando o país. Fora lucro com petróleo, lucro com GNL, lucro com fertilizante, lucro com todo mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas nós fizemos uma live aqui mostrando na época que o Putin teve aqui no Brasil e o que foi negociado? Destruir toda a produção de fertilizante no Brasil junto à Petrobras, transferir toda a tecnologia e desenvolvimento na Rússia. E é o que acontece hoje. E aí o Brasil virou refém de fertilizante, de importação de fertilizante, sendo que a Petrobras produz petróleo, produz gás. E por que que nós não lideramos isso? Por que que a gente, porque nós somos vassalos dessas estruturas de poder mundial, tanto Estados Unidos como Rússia. Bom, vamos lá, vamos abrir aqui para Patrícia. Patrícia, tá, Patrícia, levanta a mão que eu vou abrir teu microfone para você fazer a pergunta.
Vai ficar bravo comigo não, hein? Peraí. Ai, meu Deus, fugiu aqui. Pedi pra ativar. Pode ativar, Patrícia, teu som. Abre teu microfone aí, Patrícia. Mandei você ativar aí o teu som já. Pode abrir. Aí. Tudo bem, Patrícia? Boa noite, Edson. Então, eu estava vendo uma análise. Você está falando do Rei do Sul e o Rei do Norte. Eu vi uma outra análise que eu também achei muito interessante, porque Netanyahu apresentou, acredito que na ONU, a Grande Israel, que ele pretendia fazer, e aí eu fui pesquisar que assim que ele assume a primeira vez lá atrás, anos atrás, com o Shabalupavich, que ele pede para que Netanyahu force uma guerra com o Irã, para que o Messias deles viesse, né? E aí eu comecei a ver essa análise, que é uma guerra santa, entre aspas, né? Que o, a, os Estados Unidos foram obrigados a entrar nessa guerra por causa dos arquivos do Epstein, né? Porque só do Trump parece que tem mais de 3.500 páginas que comprometem ele, e que seria Israel, né, tem esse projeto no Oriente Médio. E aí o mundo seria, assim, de fato dividido. Os Estados Unidos com a América toda, a Rússia pegaria uma parte da Europa, o Oriente Médio com Israel, e a China teria uma parte também. Eu achei que fazia sentido, porque segundo essa análise, o objetivo ali do Netanyahu é acabar com os amalequitas, né? Ou seja, com a gente. E que, caso ele não conseguisse derrubar lá o Domo da Rocha, ele tem ainda a Operação Sanção. Vamos destruir tudo. Então, eu Então, queria saber de você sobre isso. tá, vamos lá. A gente fez uma série de 7 lives no canal sobre a Grande Israel. E, inclusive, falamos sobre a conexão Síria. Foi ali que a gente descobriu por que que a Síria foi destruída no primeiro momento e a Venezuela no segundo momento foi destruída devido à conexão Síria e América do Sul, né? Conexão do tráfico de drogas mundial com o tráfico de drogas na América Latina. Então, a gente fez uma live que foi espetacular, a live muito informativa, com documentos do FBI, um monte de coisa que a gente mostrou na época. E, então, podemos dizer que a gente tem um profundo conhecimento dessa situação. Primeiro, Israel é o país de uns militares e um sistema governamental genocida, maluco, né? Porque matando palestino, matando libanês, eles sempre fizeram isso, atacando escola, atacando hospitais e etc. A mesma coisa que os Estados Unidos está fazendo no Irã, atacando hospital, atacando universidade, atacando escola. É que é assim, né? Como eu até brinquei com a audiência, né? Eles não mostram essas cenas, eles mostram o que o Irã está atacando nos países do Golfo, bases militares americanas. Mostra muito pouco sobre Israel por causa da censura de Israel, mas hoje já não está conseguindo mais, porque eles mal estão conseguindo se defender. E então é assim, mas é, os políticos no mundo, genocidas malucos, né? E Israel, o sistema militar israelense, que é genocida maluco, porque muito se fala do que aconteceu na Segunda Guerra, mas a gente cansa de dizer, né, que foi. A gente teve uma live mostrando que o fato histórico foi feito em torno dos judeus, mas não foi só os judeus que teve o Holocausto, teve de alemães, teve de britânicos, teve de vários países tiveram problemas sérios com campos de concentração, na Mongólia, no Japão, no Brasil, em vários lugares tinha campos de concentração, gente morrendo adoidado, porque a justificativa, que foi o vídeo que a gente fez, está lá na plataforma Rede Global. Eu convido todo mundo a assistir. A justificativa é um vídeo fantástico. Se vocês assistirem aquele vídeo, muda muito a visão, né? Do que foi a Segunda Guerra, a Primeira Guerra. Foi um pano de fundo para algo maior. E esse algo maior foi 30 anos fazendo experimento com pessoas e matando gente. Basicamente um moedor de carne, né? Foi isso que aconteceu. Mas assim, voltando para o que a Patrícia falou. Primeiro lugar, dentro do contexto global, e analisando o que está acontecendo nesse momento, primeiro, Grande Israel não vai acontecer. Não vai acontecer, por um simples fato. Por exemplo, Grande Israel, o que é a Grande Israel? A Grande Israel é o norte da Arábia, é a Síria, o Líbano, né? Parte do Iraque, descendo, expulsando o povo palestino para a Península do Egito, que já está do Sinai, né? Península do Sinai no Egito, que já está em andamento, né? E ali pegar também a parte, se eu não me engano, norte do Mar Vermelho. Não vai acontecer.
Não vai acontecer pelos simples fatos de que houthis não vão permitir, porque libaneses não vão permitir, que é no caso do Hezbollah, que está sendo armado até os dentes pela Irã barra Rússia, barra China, e o Irã não vai permitir. Ninguém vai permitir. E os países do Golfo não vão permitir. Porque Israel ali não vai. O que Israel depende, do que Israel depende para construir esse contexto? Ela dependeria da máquina americana funcionando para desenvolver esse processo. Só que os Estados Unidos, a reengenharia global, já está prevendo outra coisa. Está prevendo aqui dois blocos gigantes, tanto o TechNet americano contra a nova ordem mundial russa. É basicamente isso, são dois blocos distintos que se encaixam perfeitamente, Rei do Norte e Rei do Sul. Israel, nesse contexto, se encaixa no livro de Zacarias 14, que mostra que para Israel, e eu venho falando isso faz tempo, vai dar ruim, muito ruim. Eu imagino até bomba tática nuclear cair em Israel, sabe assim. Agora, Israel, é importante dizer que o livro de Daniel, quando cita o livro de Daniel é assim: tem dois textos acontecendo agora. Ezequiel 38, de 1 a 6, onde o nosso Criador puxa por ganchos o Rei do Norte para o cenário global. A partir de 2008, com o ataque da Rússia à Geórgia, entra nesse contexto, né? Surge o Rei do Norte, e dali só progressivo, né? A parte da participação na Síria, invasão da Crimeia, depois vem Ucrânia, né? Nesse período tem todo um contexto de aproximação ali das fronteiras com Israel. Então, a Rússia, nesse sentido, a gente observa nitidamente a expansão do Rei do Norte. O Rei do Sul, o livro de Daniel 11, 40 a 44, uma parte do texto diz que o Rei do Sul ia estender sua tenda no Grande Mar, entre o Grande Mar e a Terra Gloriosa. Onde é isso? Grande Mar do latim Mediterrâneo. E onde é a Terra Gloriosa? Todo mundo sabe, onde Jesus andou. Por isso, Terra Gloriosa. Israel. Israel tem um contexto histórico e tem um contexto até mesmo perante o Criador. Tem ali uma parte. Agora, o povo de Israel é santo? Não. O povo de Israel vai ser salvo? Não. O Jesus veio por todos. Jesus morreu por todo mundo. Todos que crerem nele terão salvação. Então, Israel é uma terra santa? Não. Israel é um país onde tem lá um povo, e esse povo misturado, porque tem ali russos adoidados, tem ali árabes adoidados, e tem ali judeus, e tem todo um contexto ali dentro daquela região. E no caso Netanyahu, você falou, né, sobre a questão do caso Epstein. Mas vai além, tá? Porque quando nós fizemos a live sobre mostramos um documento, né, oficial do governo israelense sobre empurrar o povo, era um plano, né? Plano em andamento. Nesse documento, empurrar o povo palestino para a Península do Sinai. Netanyahu, antes disso, ele estava para ser impeachmentado dentro de Israel. Por que desse impeachment? Porque ele queria mudar a lei de Israel para estender, inclusive, o seu processo de governo para justamente continuar dando andamento naquilo que ele já tinha planejado lá atrás da Grande Israel. Só que esse povo israelense, já doido da vida com ele, para que isso não acontecesse, o Hamas, que foi criado pelo Mossad israelense, financiado por Benjamin Netanyahu, que ninguém fala, em dado momento, porque é a mídia que cria a notícia, é a mídia que faz a cabeça da galera, não é isso? Então, o Hamas, perto do Hezbollah, o Hamas nada, né? Ataca o norte de Israel, de um país que até então tinha os maiores equipamentos de segurança do mundo, maior equipamentos militares do mundo ali, comprando tudo dos Estados Unidos, é atacado pelo Hamas no norte de Israel. E ali, quando o Mossad planeja isso, desenvolve com o Hamas esse ataque, e aí começa todo o processo, é dali que vem desencadeando tudo isso até aqui. É lá que começa aquele processo todo, né? Vem desencadeando até esse momento que nós estamos hoje. Então, eu não vejo Israel se tornar o ator dentro da região do Oriente Médio, por quê? Pela rejeição que existe, pela resistência que existe. Hezbollah, Líbano, Hezbollah não vai permitir. E Hezbollah hoje financiado pelo Irã, que sai vencedor da guerra, entre aspas. Hezbollah, que tem por trás do Irã financiando o Hezbollah, Rússia e China. Então, Israel, tanto é verdade que está acontecendo agora lá, né? O Hezbollah, que já foi desarticulado várias vezes, está lá o Hezbollah. E é interessante que isso nunca acaba, né? Os Houthis que estavam sendo, entre aspas, ganhamos a guerra, estamos destruindo os Houthis, tá lá os Houthis lá, atacando Israel, né? E assim por diante.
Tava lá o Iraque, país destruído, tava lá fazendo resistência, atacando base americana. Então, o ser humano, a resiliência, essa questão nacionalidade, né, o nacionalismo, essa coisa toda impregnada nas nações e tal, cria um processo de resistência muito grande. Se você, para você acabar com isso, você teria que entrar num país e dizimar isso, eliminar completamente, o que acontecia nas guerras bíblicas. Nas guerras bíblicas, quando o Criador mandava eliminar uma nação, e as pessoas que querem, né, ir contra a Bíblia já olham assim e falam, olha que Deus mau, mandava matar todo mundo. Não, não é isso. O nosso Criador conhece o DNA da coisa toda, ele conhece a profundidade da coisa. Essas nações eram altamente demoníacas, altamente voltadas a coisas contra o Criador e a paganismo profundo, uma coisa muito arraigada com a criatura. Mandava matar todo mundo, sobrava ninguém. Por quê? Tinha um porquê, sempre tem um porquê das coisas, porque vejam o que acontece. Então, no mundo todo, a resistência que existe das nações, quando você está num processo existencial, o Irã está num processo existencial. Se o Irã não fosse com tudo para cima, eles poderiam entrar num processo de dominância americana. E olhem, se o Irã cai, cai tudo. Acabou. Aí o último ali é a China, não é? Mas não é isso. O intuito americano Trump, sabe a impressão? Olha como as pessoas estão com cognição baixa hoje. A impressão que se tem é que Trump tomou, ele acordou um dia de mau humor e tomou essa decisão sozinho. Vocês acreditam num negócio desse? Vocês acham mesmo que um homem na posição dele toma uma decisão sozinho para fazer isso? Gente, é toda uma agenda, é todo um desenvolvimento, é todo um processo onde todos eles participam. Por que que vocês acham que tem essas reuniões aí de Bilderbergs, de G7, de não sei do que? Quantas dessas reuniões a gente sabe que eles fazem em porta fechada, que ninguém sabe nem que existe a reunião? Quantas vezes esses líderes se reúnem aí em lugares que ninguém nunca ouviu falar, porque nunca soube que essa reunião aconteceu? A gente sabe toda a maldade que existe dentro do sistema, a gente sabe toda a maldade que existe dentro dessas lideranças. Né? Festa de orgia tem quatro por mês aí no mundo todo, em ilhas, em vários lugares, que participam por presidentes e tudo. Tá aí a agenda do Epstein que não deixa mentir. A gente fez 3 lives sobre Epstein aqui. E, né, e as pessoas se negam, né? Porque o presidente americano em festa de orgia com criança, imagina, nunca. Né? E assim, mas não é só ele, é todos eles. Então é assim, esse plano da Grande Israel não vai sair do papel. Primeiro porque o Irã não vai permitir. Segundo porque o Hezbollah não vai permitir. Terceiro porque os Houthis não vão permitir. Quarto porque as nações árabes não vão permitir. Quinto porque a Rússia e a China não vai permitir. E sexto que para mim vai sobrar para Israel, porque Israel nesse momento está enfraquecida, né? A Europa também, mas a Israel está enfraquecida. E aí, se numa situação um pouquinho mais assim, onde essa coisa possa ir um pouquinho além, bom, uma bombazinha tática nuclear caindo lá não precisa muito, né? Então, dito tudo isso, Patrícia, essa é a minha visão. Não vejo a grande Israel sair do papel. Israel é uma nação como qualquer outra. O povo israelense ali, que é israelense mesmo, está pagando um pato muito feio. Haifa, se não me engano, e a capital também está sendo atacada, Tel Aviv, de forma pesadíssima pelo Irã. Não consigo ver uma mudança de cenário para Israel, só vejo a coisa piorar para Israel. Em relação ao Golfo, acabou para o Golfo. Daqui para frente, é terra arrasada. Eu acho que, se você olhar o que a gente falou hoje nessa live, não sei se você pegou o começo, mas se não pegou, assiste depois a gravação na plataforma Rede Global. Ah, Se a gente pegar o contexto do que está acontecendo agora, como essa guerra começa e como ela deve terminar, a invasão terrestre faz sentido. Vai morrer um monte de soldado americano? Não importa. Vai morrer um monte de iraniano? Não importa, porque até agora não importou. Já morreram mais de 20 mil iranianos, já morreram mais de 1.000 israelenses, já morreu soldados americanos, já morreu gente pra caramba no Golfo. Tudo que eles noticiam não deve ser nem metade da verdade. Deve ter morrido mais gente. E aí a seguinte situação: não importa. Para a Rússia não importa. Quantos ucranianos morreram, quantos russos morreram, não importa para essas lideranças, não importa para o Trump, não importa para ninguém. O que importa é o plano. O plano está em andamento. E faz todo sentido. Então você vê, vamos dividir o mundo em 2 blocos e vamos reestruturar todo o mundo. Então, se vocês me permitirem, estamos para acabar a live, mas eu quero só voltar aqui para mostrar para vocês novamente, para ficar claro, o seguinte, ó. Divide o mundo aqui, ó. Rússia aqui, Estados Unidos aqui. Neutraliza o Golfo, neutraliza a Venezuela,
O resto do mundo é dependente da importação de petróleo, mas não só de petróleo e de gás também. Quem são os líderes mundiais? Primeiro lugar, Estados Unidos em tudo, segundo lugar, Rússia em tudo, não é? E aí você tem a parte da tecnologia. A gente agora tem que sair, a gente tem que desenvolver inteligência artificial e a gente não consegue fazer isso da forma que está. Vamos empurrar o mundo então para onde? Para a direção que a gente quer. Qual é a direção que a gente quer? Fusão nuclear, né? Mini reatores nucleares, hidrogênio, usina nuclear. É isso. Deixa eu ver aqui. Ah, os árabes ficarão de fora, né? Conforme eu falar, a Simone perguntou aqui, vai ficar de fora. Ana, ótima live, bem explicado, obrigado. Já vou passar para Maria de Fátima. Mari Lúcia, necessito. Ai, passou, peraí, Mari Lúcia. Comprar um carro com urgência. Qual a sua opinião sobre carro elétrico? Carro elétrico é um problema sério. Num momento em que energia vai se tornar mais cara, num momento onde cobre, só daqui a 15 anos que eles vão ter novas usinas produzindo cobre, então carro elétrico precisa de cobre, então nós vamos ter uma defasagem grande aí, os carros elétricos tendem a se tornar caros, ah, e aí não sei até que ponto vai ser um problema ou não, né? Combustível também vai ser um problema, então percebe para onde a coisa está indo? Daqui a pouco tá todo mundo andando de bicicleta que nem em Colony. Colony é um seriado. Assistam para vocês verem, né? Eles querem todo mundo andando de bicicleta. Etelvina, tudo leva para o controle mundial, exatamente, né? Maria Helena, parabéns, muito obrigado. Patrícia, o povo está sofrendo. Sim, porque o povo é o alvo. Ah, tá. E aí não podemos esquecer, o povo é o alvo. Vamos matar uma galera para redução populacional. Então vamos matar o máximo de gente possível. E vai matar mais, porque nós vamos entrar no centro da tribulação. E quando entrar no centro da tribulação, as escrituras falam que uma grande quantidade de pessoas no planeta vai perder a vida. E eu acho mesmo que vai. Quantos? Bom, uns 2 bilhões? Talvez. É o quê? Com bombas? Não, é com tudo. Uma violência que vai estar extrema, uma fome que vai estar extrema, doenças que vão estar mais. Doenças que eu falo é os ataques deles com as. Vocês sabem o que, né? E também com as guerras, e conflitos, e etc. Mas o alvo é o povo. É, sim, é despopulação, né? Bom, Maria de Fátima, pode falar, querida. O que que você achou? Primeiro, não sei se que altura da live você entrou, mas do que você Olha só, ouviu, o que que você achou? eu queria fazer umas observações, mas eu perdi uma parte da live, né? Eu não peguei no início, perdi uma live, tive que interromper, porque trocaram a campanha aqui, mas eu queria só fazer uma observação. Eu fiz um curso de astronomia na Espanha, com um doutor em astronomia, e ele, na época, meu ex, era da ficção nuclear, né? Ele trabalhava na comunidade europeia. Inclusive, eu não quis casar com ele, por isso que ele foi para a China, mas já voltou para a Bélgica. Então, o que eu queria dizer? Esse professor, quando ele soube, né, que o meu ex, na época era atual, estava trabalhando com fusão nuclear, que ele trabalha com hidrogênio, ele falou: "Ó, isso é muito perigoso para a Terra. A Terra é um perigo, esse projeto precisa parar, tá?" Então, ficou falando do perigo o tempo todo. Eu não sei, sabe, Edson, que isso aí também não é uma solução, dado o perigo que é. Tá? Estou falando, eu fiz esse curso lá em que ano? Lá na Europa, lá na Espanha. Não, a fusão nuclear tem riscos. E energia nuclear tem riscos. E hidrogênio tem riscos. E mini reatores nucleares tem risco. E toda a tecnologia que eles estão querendo desenvolver, inclusive de antimatéria, tem riscos. E são riscos grandes que existem em todos eles. Porque o ideal para os seres humanos não tem nada a ver com essas tecnologias. A tecnologia do futuro não vai ter nada a ver com isso. Porque não vai existir tecnologias que coloquem a humanidade em risco. Vai existir tecnologias que beneficiem a humanidade como um todo. Mas hoje, todas essas tecnologias têm riscos. Então, o que que acontece? Nós estamos numa situação. Você tem que assistir a live. Eu vou subir a live hoje. Amanhã você assiste a live, porque tem muita informação interessante. E dentro dessas informações, o que eu posso colocar para vocês é assim: o limite da mentira foi alcançado. Não existe mais como se desenvolver em termos tecnológicos, porque se atingiu um nanômetro. Não existe mais como se desenvolver quântica, porque já se atingiu
um limite dentro do experimento. Agora, para se tornar comercial, se atingir um limite até agora não foi ultrapassado, porque a tecnologia quântica ela é muito de precisão e qualquer coisinha dentro desses processos fazem com que ela não trabalhe com precisão. Tem uma questão de energia, se atingir um limite de energia, não se consegue ir além de onde já está. Tem um limite de infraestrutura, né, na própria rede. Eles querem transformar a rede toda em terahertz, mas esses processos não são rápidos, não vão acontecer amanhã. Leva anos para fazer. Atingiu-se um limite na inteligência artificial de base de dados, de latência e o processo energético. E aí, dentro desse processo energético, todas as tecnologias que eles querem usar que poderiam ajudar a ter mais energia para essas estruturas de AI, que consomem muita energia, são arriscadas, são perigosas. Então, quando eu olho para o futuro e analiso o que é a grande tribulação, como nunca ninguém viu, é esse processo inicial aqui que nós estamos agora dos 30% indo em direção aos 50%. Entendeu? Então, você não vai ter uma. Olha só, se você que viveu os anos 90, 80, que segue o canal, sabe muito bem do que eu estou falando. Nunca houve melhoria nesse processo. Um dos melhores períodos que a gente viveu ali de desenvolvimento, globalização, 80, 90. Quando a gente entra no 2000 e tem o ataque às Torres Gêmeas, a gente começa ali a degradar. E o degradar acelerado. Então, se você olha na linha do tempo, você vai ver que cada vez está degradando mais rápido, não é? Então, você volta nos anos 90. Você trabalhava no emprego, estava tranquilão, ganhava o suficiente, pagava suas contas, beleza. 2026, tem gente trabalhando em 2 empregos, tem gente trabalhando em 3 empregos para tentar pagar as contas. Todo mundo endividado, todo mundo quebrado. Quem consegue ter algum tipo de respiro, parabéns, agradeça de joelhos a Deus. Mas a maioria das pessoas estão no limite. Aluguéis estão ficando cada vez mais caros, energia mais caro, alimento mais caro, tudo mais caro. Ah, e agora, a tendência é piorar, porque a tendência do ataque ao petróleo vai ampliar. Essa tentativa de ir para novos tipos de investimento, e ali eu coloquei investimento somente na energia específica, né? Na produção de energia, mas a gente tem que entender que tem uma coisa aí no meio que chama minerais. E eles só vão conseguir ser produzidos que em escala global para o que eles precisam para essas novas tecnologias em 15 anos. Então tem um gargalo aí, tem um gap, como eu falo, né? Tem um espaço. O que que você vai contar de mentira? O que que você vai criar de problemas para o mundo nesses 15 anos? Onde você não consegue atingir nenhum dos seus objetivos porque você simplesmente está preso na questão do mineral. Por que que é esse problema? É o que nós vamos explicar na palestra. Esse problema foi causado. E como em cirurgia, bom, aí a história é muito longa, então a gente vai contar toda essa história na palestra, porque nós vamos mostrar para vocês quais são os minerais que estão gerando esse processo, nós vamos mostrar o problema da energia, nós vamos mostrar a questão da linha do tempo, e essa live de hoje foi muito importante para vocês entenderem a narrativa dita é uma, a realidade é outra. Não tem nada a ver que Trump um dia acordou de mau humor e decidiu fazer uma guerra, não tem nada a ver com o Irã e Golfo, tem a ver com o contexto, tem a ver com o porquê da guerra. A guerra foi criada para destruir a demanda de petróleo, para atacar o petróleo, para se abrir a abertura para portas de investimento em novos sistemas de energia e, ao mesmo tempo, começar a criar esses dois blocos de controle, o TechNet americano e o Nova Ordem da Rússia. Essas duas, do Rei do Sul e do Norte, controlando tudo, controlando totalmente seus vassalos, através dos processos energéticos, através dos processos alimentares, através de processos que eles vão estar controlando. E eles vão ganhar dinheiro como nunca. Então, dívida americana, esqueça. Quebra do dólar, esqueça. A divisão unipolar, multipolar, sim, sem dúvida. A Rússia ampliando as suas parcerias, os Estados Unidos impondo as suas parcerias, e eles, cada um da sua forma, criando os processos para governar o mundo. É basicamente isso. Só que nós sabemos que essa história não vai ter um fim legal, porque ela vai conduzir o mundo a uma inquietação muito grande, que é a tribulação global. E essa tribulação global coloca em cena dois atores principais, Rei do Sul e do Norte, entrando em conflito. Então, em dado momento, essa coisa vai sair do eixo que eles estão planejando, porque
não é só eles que estão planejando, o Criador está conduzindo a coisa para o fim. Então isso é importante a gente ter em mente. Só que a gente está testemunhando a história. Nós estamos vivendo profecia. Nós estamos vivendo Ezequiel 38, de 1 a 6. Eu nunca imaginei que eu ia estar vivo para ver uma profecia se cumprir na minha frente. E eu estou vendo. Daniel 11, de 40 a 44, a primeira parte já está cumprida, falta a segunda. Então, olha só como a gente está avançado na linha do tempo, porque o texto de Daniel diz que no tempo do fim, estamos no tempo do fim. Então, estamos vivenciando ele agora. Então, sinal que a coisa vai piorar muito. Se os Estados Unidos invadir o Irã, conforme nós falamos, pelo Baluchistão, porque eu não consigo ver atacando pelo Iraque, não consigo ver pelo Turcomenistão, não consigo ver pelo Afeganistão, não consigo ver pelo Azerbaijão, só consigo ver pelo Baluchistão, porque toda a parte do, do Estreito de Hormuz e toda a parte ali do Mar de Omã, sem chance. Agora, pode ser que eles queiram botar uma galera para morrer ali já no começo e mas a ideia toda é que isso tudo vai amplificar o caos. Se o ataque acontecer, esse barril de petróleo chega fácil em US$ 150. Por quê? Porque já há uma vazão grande. Olha, só que eu contei de barris de petróleo que a Europa colocou no sistema, que os Estados Unidos colocou no sistema, mais o que a Rússia colocou no sistema, já chegou, só para o sistema base, quase em 1 bilhão de barris, porque foram 400 milhões de barris da Europa, mais 200 milhões de barris do G7, mais não sei quantos milhões de barris dos Estados Unidos e da Rússia. 1 bilhão de barris. E isso está saindo de reservas. Aí tem mais os barris parados no Golfo e etc. Então, dentro desse processo aí, não está muito longe de começar. E olha só, faltando já combustível na Austrália, já está tendo racionamento nos países da Ásia, sudeste da Ásia. Você já tem aumento do diesel no Brasil e aumento do o galão do combustível nos Estados Unidos de 4 a 5,30 a 5,30 dólares o galão, né? Um aumento assim astronômico. Tem todo um cenário se desenhando aí, né? Então a gente tem que ficar atento, mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Espero que vocês assistam depois lá na Rede Global. A gente vai colocar, subir para a plataforma e vai anunciar aí com o link para vocês assistirem amanhã. Mas eu acho que vale a pena assistir novamente e entender isso numa profundidade, porque é tudo mentira. O que está sendo contado aí não tem nada a ver com a verdade. Chegamos à conclusão simples de que foi uma guerra criada com objetivos de reestruturação global. Mais uma vez, as pessoas estão morrendo e nada é falado sobre isso. Há um silêncio total na mídia que ou desconhece ou faz de conta que não está sabendo. E as pessoas vão ser enganadas mais uma vez, achando que a guerra tem um malvadão do lado e o bonzinho do outro, e assim por diante. A mesma narrativa de polarização mundial que vai fazendo a limpa na cabeça da galera. Muito obrigado a todos vocês. Desejo a todos uma excelente noite. E muito obrigado pelo apoio e até a próxima.